Olá pessoal, aqui é João Carvalho, pelos Mistérios de Deus. Para relembrar então o que eu estava prestes a concluir sobre o sangue de Yeshua, o, sobre a Arca da Aliança. E quando eu estava prestes a concluir no meu último vídeo, eu decidi, assim sempre como eu faço, fui no YouTube, vi alguns vídeos, como eu sempre vejo, procura de conhecimento. E eu percebi que eu vi esse vídeo e que eu vi e minha atenção foi sobre esse templo. Se vocês lembram o vídeo do Michael Rood que eu tenho falado para vocês, ele acha que o templo de Salomão foi construído aqui, nesse lugar aqui que eles chamam de ah, ah, cúmulo do Espírito, eu acho, né? Cúmulo do Espírito, que a Arca da Aliança estava aqui, se vocês verem o vídeo, porque teve uma escavação aqui e de negócio de água, e o Michael achava que a Arca da Aliança estava logo abaixo aqui, onde era o Templo de Salomão. Então, depois que eu vi esse vídeo desses outros senhores, eu passei a ver outros também, e eu passei a perguntar se faz realmente sentido que a Arca está aqui. E acredito que Deus tem me revelado alguma coisa, ah, e como eu te falei antes, isso é o que eu percebi, que esses novos conhecimentos que têm passado a mim, que faz sentido absoluto, que a Arca da Aliança, ou o Templo de Salomão, nunca foi aqui, no que eles chamam Monte do Templo. E que, aliás, ela estava aqui, nessa região aqui, chamada de Cidade de Davi. E nós vamos passar sobre ver o porquê disso. E eu achei necessário fazer esse vídeo e passar as explicações que eu tenho percebido que eu tenho aceitado como verdadeiras, passar a vocês e vocês mesmos tomem a decisão de vocês, se vocês acham que isso tem sentido ou não. Então eu decidi fazer um seriado sobre sobre o que o Messias tem falado sobre onde está o templo, onde estava realmente o templo. Então hoje nós percebemos que os judeus vão aqui nessa muralha, né? E adoram a Deus aqui e eles acham que é essa muralha do templo. Então, percebem bem o que Jesus falou aqui. Em Mateus 24, 1 e 2, ele falou: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui, gente, se você teme a Deus, e você pode ver aqui que, como é que pode ser isso? Temos aqui uma muralha altíssima, que eles falam que era era a parede do templo, né, que eles falam. E essas pedras sobre pedra aqui, gente, como é que é isso aqui? Como é que pode ser isso? Será que Jesus não falou que talvez seria, talvez não seria, ou não, as coisas não foram bem assim como ele falou, ou ele não quis dizer todas as muralhas, mas somente, ou todas as paredes, mas somente algumas paredes. Como é que pode ser isso? O que ele pode dizer sobre isso? Na verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E vocês verem aqui que há milhares de pedras sobre pedra. Está aí a razão do qual eu comecei também a perguntar, como é que pode ser? Será que Jesus estava realmente querendo falar algumas paredes, algumas muralhas, ou ele falou que era tudo? Bom, Jesus indicou aqui que seria pedra sobre pedra. No que eu leio aqui, o que somente está escrito nas escrituras, é que realmente pedra nenhuma ia ficar acima de outra pedra. Essa é o que eu vejo. E comecei a indagar, comecei a perguntar as coisas e a procurar, e foi muito bom que Deus, acredito, que tem revelado isso a mim, tá? Ele revelar que eu falo assim, no sentido de ler e passar a entender. Não disso que o pessoal fala que Deus conversa comigo pelos sonhos, pelas visões, eu não tive nada disso, tá? Gente, eu não tive nada disso. Foi através dos estudos que eu passei a ver e entender que talvez isso seja verdade, que o que Jesus falou é realmente verdade, o que ele quis dizer como pedra sobre pedra realmente foi o que não teve pedra nenhuma, que sobrou nenhuma do templo. Então eu comecei a fazer esse vídeo e eu comecei aqui estudando as provas históricas e arqueológicas para saber onde possivelmente estava o templo.
Eu coloquei número 1. Onde é a terra do Jebuseu que Davi comprou para construir o templo? Nós vamos ver através das escrituras que Davi realmente comprou uma terra na qual ele ia construir o templo de Salomão. É claro, você sabendo onde essa terra é, você sabe onde estava o templo e, obviamente, aonde estava a Arca da Aliança. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Foi construída. A Arca da Aliança fica no Santo dos Santos, no templo. Isso aí todo mundo sabe, né? Número 2. Onde está a fonte de água que as Escrituras falam? As Escrituras falam muito claro que existe essa fonte no templo, e na qual até o rei Salomão foi ungido. E existe essa fonte de água porque os sacerdotes matavam milhares e milhares, tipo, vocês vão ver nas escrituras, dezenas, 20 mil bodes, isso, aquilo. Então tem que ter uma água corrente para levar todo esse sangue. Não? A gente vai ver como pode ser isso. O que a gente sabe, por certeza, é que no Monte do Templo, essa região todinha aqui, numa área mais ou menos de 10 quilômetros ou até 15 quilômetros, não há fonte nenhuma de água. Ok, gente? Isso aí é fato. E existe somente dois lugares, um lugar que existe uma fonte de água, e é exatamente aqui que a gente vai ver na cidade de Davi. A gente vai ver isso no decorrer do tempo. Então, isso é bastante significativo saber essa prova. Número 3, aonde está o forte romano? Sabemos que o forte romano tinha os romanos. Onde é que estava? Onde é que ficavam os soldados romanos? Os dezenas e dezenas de milhares de soldados romanos. Se você concorda que essa região aqui é a região onde é o Monte do Templo, onde estava o templo, então onde é que ficou os romanos? Será que os romanos destruíram ele mesmo e deixaram aqui essas muralhas do templo? Quer dizer, onde é que ficavam os soldados romanos? Então, obviamente, você saber disso. Claro, faz sentido saber, gente, que os soldados romanos não iam destruir o próprio forte deles, não é isso? Nós vamos chegar nesse ponto. E número 4, onde estava localizado o túnel de Ezequias. Esse túnel que a gente vai ver também é onde a água era filtrada através de um túnel, era levada através de uma fonte até uma piscina de Siloé. Então, gente, o que eu quero mostrar só aqui, né, sobre esse estudo que eu tenho percebido, que eu tenho acreditado ser verdadeiro, é que o templo, nunca ficou nessa região aqui, como eu vou mostrar para vocês. E, é claro, eu vou mostrar os fatos que me levou a pensar sobre isso. Há pouquíssimas pessoas que acreditam nesse fato, que através de fatos históricos e algumas coisas que fazem sentido. Então, eu achei melhor fazer esse vídeo e mostrar para vocês na arqueologia, nos histórios, e deixar vocês mesmos tomar decisões. E, aliás, isso só, gente, já é uma grande bênção que esse estudo seja levado para a gente. É uma grande bênção que Deus está, nesse momento, aqueles que estão ouvindo essa fita, revelando os seus mistérios. E fica ao seu dispor se você acredita nisso ou não. A gente vai ver muitos fatos aqui que eu levei a concluir que o templo não é nessa região aqui, e que o Monte do Templo, todo esse quadrado aqui, que são 36 alqueires, era realmente o forte romano, não era o templo. E que no final das histórias, quando tudo foi feito, as coisas realmente aconteceram como Yeshua falou: nenhuma pedra sobre pedra ficará em pé, ficará uma sobre outras. Então eu tenho aqui várias categorias. Vamos olhar sobre as escrituras, o que falam as escrituras. O que é importante saber é que Jerusalém tem 3 montes lá, tá, gente? Tem o Monte Zion, tem o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Esse Monte de Sião, Monte Moriá e Monte das Oliveiras estão localizados aqui, como mostra esse Google Earth. Aqui é o Monte Sião, é um monte Sião, onde eu fui lá também com a minha família, aqui onde o rei Davi ficou por um tempo. Não sei bastante a história desse castelo, mas nós fomos nesse castelo. O Monte Moriá é esse monte aqui,
aonde foi construída a cidade de Jerusalém. E você partindo para o outro lado do vale, logo nesse monte aqui, é esse monte Moriá, é o Monte das Oliveiras. Nós viemos aqui com a minha família, os ônibus param aqui e vocês verem aqui o Monte do Templo. Então, Jerusalém, gente, nessa parte aqui que vocês vendo, tem 3 montes. Tem o Monte Moriá, que é o Monte das Oliveiras. Tem o monte, aliás, sinto muito, tem o Monte das Oliveiras aqui, tem o Monte Moriá aqui e tem o Monte Zion aqui. Se vocês olharem os fatos topógrafos, ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o Monte Moriá. Aqui o Opel é do lado logo norte da cidade, fica logo aqui, se eu mostrar para vocês no mapa. Esse aqui é onde está o Opel, nós somos lá também, nós andamos nessa região, que fica logo de frente à cidade de Davi. Eu também vou mostrar para vocês essa cidade, a de Davi, que eles estavam construindo. Tenho fotos. Então, estou tentando mostrar para vocês aqui, porque Deus fala extensivamente sobre o Monte Sião, fala também, as escrituras falam do Monte Moriá, fala do Monte o Monte das Oliveiras. E é importante vocês entenderem que existem esses 3 montes, como vocês verem aqui, o Monte Zion, o Monte Sião, aqui o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Então é 3 montes em Jerusalém. Aqui tem outras fotos também, como é falado aqui. Tá? Tem o Monte Sião. Agora, o que eu vou explicar para vocês é como as escrituras falam sobre o Monte Sião. Deus fala bastante sobre o Monte Sião. Aqui novamente, o Monte Sião. E atravessando o vale tem o Monte Moriá, onde está Jerusalém. Atravessando o vale tem o Monte das Oliveiras. Vamos olhar o que as escrituras falam sobre os montes. É muito interessante isso, para vocês entenderem que é muito importante o Monte Sião, a cidade de Davi. Nós começamos aqui, não vai dar para mim falar todas as escrituras, mas deixa aqui, vocês podem ouvir o vídeo e parar o vídeo. Ou, aliás, o que eu queria falar para vocês que todas as minhas lições, vocês se localizam nos mistérios de Deus, tá? Vocês podem entrar aí onde vocês quiserem, no Google, e vocês podem entrar nos mistérios de Deus, e dentro dos mistérios de Deus, vocês podem ver onde está as minhas lições. Está aberto para todos que querem chegar aqui e ver as lições, e eu posso até deixar um link mais tarde sobre aonde é. Então, é nos mistérios de Deus e na obra. Vamos ver o que fala as escrituras. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então, Davi, você percebe bem que isso aqui eles chamam essa região aqui de região de Sião. E essa aqui passou a ser chamada cidade de Davi. Davi morou por aqui onde construiu a casa dele. Olhando mais as escrituras, vocês vão ver. E vós sabereis que eu sou o vosso Deus, que habito em Sião, e o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. O que vai ser bastante interessante aqui, gente, é que existe, como eu te falei antes, existe o Monte Sião, que é bem aqui, fala Monte Zion, e existe o Monte Sião, e onde Davi morava, o rei Davi morava, passou a ser chamado também como Sião. Então você fica, onde é que Deus está falando que é esse Monte Sião? E na realidade, no momento, eu acredito que, como tenho falado antes, que pelo tempo, vocês podem ver aqui, que é a cidade de Davi, ó, eles chamam de Monte Sião, e esse morro que eu mostrei para vocês também é chamado de Monte Sião. Deus fala que o nome dele está no Monte Sião. Eu realmente não sei se ele está falando da cidade de Davi ou se ele está falando desse monte. Tá? Para ser sincero com vocês, eu tenho a impressão que ele está falando a cidade de Davi por uma razão muito simples. Aqui é onde está localizado, ou foi localizado o templo dele. Como eu vou mostrar para vocês que estavam aqui, através do que eu penso e acredito. E então, aonde está o templo dele, aonde está a arca dele, a arca da aliança, é onde que está Deus, não é isso? É onde está a arca dele, é onde ele está. Vamos continuar lendo sobre isso. Vamos passar um pouco rápido sobre as escrituras, como eu te falei, vocês podem parar o vídeo ou ver aqui mais tarde, onde que verem com cuidado e lerem com cuidado as escrituras. Só vamos ler sobre ela. Então desceu Zadok, o sacerdote, o Natã, o profeta, e Benania, filho de Joiadá,
e os quereteus e os pelesteus e fizeram montar a Salomão a mula do rei Davi e o levaram a Guion. Guion é a fonte de água que eu te falei, tá? Que eu falei. Essa água, como a gente vai ver mais tarde em outras escrituras também, em outras fotos, ela ficava aqui na cidade de Davi. Existe somente esta fonte em toda a região de Israel, em toda a região aqui, mais ou menos de 10 milhas, tá? Então está óbvio que é aqui. E hoje em dia está lá, e nós vamos ver no vídeo. Aliás, quando eu voltar para Jerusalém, nós vamos andar no túnel de Ezequias, onde passa essa fonte também. É aqui que é, não tem o que ver, está tudo escrito. Tá, você pode ir lá mesmo em Jerusalém e andar da fonte aqui até a piscina de João. A gente vai ver isso mais tarde, então tenha calma nos próximos 3 vídeos. Eu só gostaria que vocês prestassem atenção aqui nas coisas que estão sendo faladas nas Escrituras. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo, isso é claro, é onde estava a arca, o tabernáculo, o templo, e ungiu Salomão. Então, o que você pode ler aqui é que Guion está bem perto do templo onde Salomão foi ungido. E todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Isso aí é no futuro. Eu marquei aqui, sairá uma fonte, porque Deus fala bem claro que tem uma fonte que sai do tabernáculo dele no futuro. Ezequias 47:1 fala, depois disso me fez voltar à casa, que seja o templo, eles chamam de casa, como está escrito em Hebreus, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, ou seja, do templo para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa. Então aqui é o templo sendo mostrado no futuro, e que vai realmente haver uma fonte de água no templo de Deus no futuro, quando ele voltar. Será que Deus vai criar essa água? Ou será que vai ser essa água já de Guion, que já corre em Jerusalém? E no tempo deles, eu li um fato histórico que essa fonte jorrava água até, eu não lembro exatamente a altura que a água jorrava pelo chão, mas era muito, muito alto, sabe? Uma força muito grande de água, uma quantidade muito grande que era jogada. Hoje em dia não é tanto assim, mas ainda corre a água em Guion. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E foi Davi edificando ao redor, desde Milo para dentro. Então, isso aqui, Davi habitou na fortaleza, como nós vemos mais tarde, a fortaleza está falando aqui que no Monte Sião. Então vocês vão ver que o Monte Sião, já no tempo de Davi, era chamado de Monte Sião. Tá? Como vocês podem ver aqui, Davi tomou a fortaleza de Sião, isso aqui é onde moravam os Jebuseus, que a gente vai ver mais tarde, e quando ele tomou a região, ele chamou a cidade de Davi, e lá também era conhecido como Monte Sião. Então vocês podem ver aqui que no tempo de Davi, muito, muito antes, aquela região lá era chamada também de Sião, como fala as Escrituras. A gente vai ver mais sobre isso. E Gade veio naquele mesmo dia e disse-lhe, sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Zebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe ordenava. Essa região aqui da eira de Araúna é onde ele comprou para fazer o templo. Então vamos continuar aqui. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi seu pai, no lugar onde tinha preparado na eira de Ormã, o Zebuseu. Então Salomão construiu um templo onde eram os Jebuseus. Os Jebuseus, como a gente vai ver mais tarde também, eles estavam nessa região aqui, e a tribo de Benjamim deixou os Jebuseus lá, tá? Não invadiu, não tocou eles, ele viveu com eles, como a gente vai ver nas Escrituras. Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Aqui, gente, preste atenção nisso aqui, por favor. Aqui fala bastante bem claro, no 2 Samuel 5:7, que a fortaleza de Sião, isso aqui é os Jebuseus que ele conquistou,
era onde estava a cidade de Davi, tá? Então era aqui nessa região. Essa região é a cidade de Davi, onde chamavam também de Mount Zion. Você pode ver até mesmo aqui, essa aqui deve ser bem antiga essa foto. Vocês podem ver que isso aqui também era chamado Monte Zion, como também era chamado, o que ele está falando aqui é o seguinte, a escritura está falando que essa região aqui, onde é a cidade de Davi, que tá, você pode ir lá, a gente vai lá, quando a gente voltar lá, tem a fonte, passa logo de baixo aqui, e tem o Monte Sião que é desse lado aqui, nós vamos lá também. Tem esses dois lados que é chamado na Bíblia, dependendo de como você vê, como Sião. Claramente parece que no tempo de Davi, como lemos nas Escrituras, essa região também é chamada de Sião, tá? E eu li bastante sobre Sião. Desculpa se parece estar um pouco confuso, porque realmente é. Porque realmente é um pouco confuso. Você tem que passar mais tempo lendo sobre isso. Por voz de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte dessa casa, ou seja, do templo, com os altos do bosque. Então congregou Salomão, os anciãos de Israel, e todos as cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi. Tá, gente? Claramente aqui, tá? Que no tempo de Davi, eles chamavam essa região da cidade de Davi de Sião. Não é claro isso? Naquele tempo, a cidade de Davi era conhecido como Sião. Aqui fala, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi. Onde é que estava a arca? Está escrito aqui, né? A arca da aliança do Senhor estava na cidade de Davi, que é Sião. Então, naquela região, naquele tempo, hoje em dia não é assim, tá? Hoje em dia, se você for em Jerusalém, eles falam que esse monte aqui é o Monte Sião. Eu fui lá também, aqui onde está coisas do rei Davi. Eu não entendi, eu não estudei muito ainda sobre isso aqui, mas fomos lá. Esse aqui é onde o rei Davi parece que viveu por um tempo, onde tá o caixão que eles falam. O caixão não tem nada a ver com isso aqui. O caixão dele morreu, veio aqui na cidade de Davi. Mas isso aqui é para coisas turísticas, né? Então, naquele tempo de Davi, como nós vamos ver, aqui é o Pel, nós vamos ver mais ainda, tá? Deixa no decorrer das próximas lições, claramente essa região aqui como sendo a região dos Jebuseus que Davi conquistou e fez daqui a sua casa também, ele morou lá. Então a escritura fala claramente, o que sabemos é que a Arca da Aliança, é muito importante isso, gente, a Arca da Aliança, o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, estava na cidade de Davi. Tá bom? Uma das coisas que eu tenho falado antigamente nos previews, em alguns vídeos que eu fiz, que a Arca da Aliança estava aqui, no Monte do Templo, tá? Nessa região do Monte do Templo, que o templo é sempre aqui. Então, gente, aí está uma das razões que eu não acredito que seja verdade isso que o Mike Rood acha que é que a Arca da Aliança estava aqui, que aqui era o templo, nesse monte do templo. Então, porque a cidade de Davi não é aqui, a cidade de Davi é aqui embaixo, como vamos ver. E aqui está, aqui o pool, a fonte de Siloé. Tudo acontece aqui embaixo. Desculpa se eu fico repetindo, porque realmente é um pouco confuso. Mas depois de um certo tempo você começa a entender, a ver melhor as coisas. 1 de Reis 1:38. Então desceu Zadok, o sacerdote Natã, o profeta, e fizeram montar Salomão na bula do rei Davi e levaram a Gion. Gion é aqui logo na cidade de Davi, essa cidade de Davi. E todo o rei, e o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifício perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico, ofereceu ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo Israel se consagraram à razão. Aqui está uma razão muito forte que você tem que ter a piscina, você tem que ter uma fonte de Siloé. E a gente vai ver isso, como eu te falei antes, no decorrer. Aqui está a fonte vindo de Siloé. Se localiza logo aqui, a gente vai ver isso. É mais adiante para frente, no nosso branco, tá?
você tem que ter uma fonte de água corrente, porque onde é que você vai colocar tanto sangue, tanta coisa? Então tem que ter a água para lavar tudo isso. Faz sentido, não? E vós sabereis que eu sou o vosso Deus, que habito em Sião, o meu nome santo, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Então Deus fala bem claro aqui que existe a região de Sião, existe o Monte Sião e existe Jerusalém, e há duas coisas diferentes, e realmente é. Jerusalém foi construído, como eu te falei antes, no Monte Moriá, e embaixo é o Monte de Sião. Em Salmos 132, 8, fala que Sião é a cidade de Davi, claramente, tá? Levante-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Fala claramente que a arca está na cidade de Sião. Eu deixei em inglês aqui ainda. Então tá bom. Já sabemos que a arca da aliança, a tua força, estava na cidade de Davi. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-lhe para a tua habitação, dizendo... Vamos lá ver então, Salmos 132, 13, é onde nós estávamos. Porque o Senhor escolheu a Sião. Tá? Claramente, em várias escrituras, Deus fala que o nome dele está em Sião. Daí a importância de tudo, gente. Porque você pode perguntar, mas João, por que é tão importante Sião? É porque é lá onde Deus colocou o nome dele, para sempre, para habitar lá. Ele mesmo fala. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-lhe para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Aqui fala claramente, daqui a importância de Sião, tá, gente? Que fica na casa de Davi, como nós temos vindo. Sião é Davi, a cidade de Davi naquela época. Eu vou ter que andar um pouco mais rápido, talvez passar por isso, tá comendo muito tempo. Mas eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês olharem e verem as escrituras calmamente e para saber e verificar por vocês mesmos que Sião é a cidade de Davi e é lá que estava o templo e é lá que estava a arca onde Deus colocou o nome dele para sempre, tá? E essas escrituras foram escrituras que eu tirei para ajudar a nós mesmos a verificar que isso é verdade. Nós podemos ver aqui em 2 de Crônicas 3:1, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu ao seu pai Davi, o lugar onde Deus tinha preparado na era do Zabuzeu. Então aqui não entra tanto em detalhe. Otil, louvor. Então passando rapidamente sobre as escrituras, que eu tirei muitas escrituras. Isaías, exalta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade, porque Sião e Jerusalém fica um olhando para o outro, né? Davi morou aqui, a cidade de Davi, que ele conquistou, e Jerusalém é logo subindo aqui, depois de Opel, que eles falam. Também nós fomos lá. Vamos ver aqui... tirando isso aqui para a gente chegar melhor. Aqui está falando do futuro. Em Isaías 2:3, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Claramente escrito nas Escrituras que existem dois lugares muito importantes para Deus, Jerusalém e Sião. Sião é a cidade de Davi, onde está localizado o templo de Deus, é onde fica também no Santo dos Santos a sua arca, onde ele habita, colocou o nome dele para sempre. Então isso aqui é futuro, tá? Isso vai acontecer ainda, Deus vai retornar e viver em Sião, porque ele falou que colocou o nome dele lá para sempre. Então tem muitas escrituras aqui. Eu vou deixar como eu falei, eu tenho o site, eu tenho aqui no Google Drive os Mistérios de Deus, que vocês podem ir nos exercícios e lerem e verem claramente. É aberto para todos que querem ver isso. Terminando aqui, nós vamos olhar sobre o que falou os historiadores que envolveu naquela época, tá? Como vocês veem, Josefo, Flávio, foi bem interessante. Flávio e Josefo,
que era um historiador daquela época, dizer, mas o restante da parede foi tão totalmente destruída até o chão daqueles que os cavaram a sua fundação, que nada sobrou, que se alguma pessoa nunca visitou aqui antes, jamais acreditaria que existiu alguma coisa. Então, Flávio viveu naquela época, antes do templo, aí viveu naquela época do templo e viveu depois do templo. E ele falou que as pedras foram carregadas, que não sobrou nada. E que se você nunca foi em Jerusalém, você nunca saberia que naquela região haveria um templo. Tamanho foi a destruição. E outros historiadores também confirmam isso. Jerusalém está totalmente destruída até a sua própria fundação e não tem nada a não ser o monumento do que a preservou, ou seja, o campo daqueles romanos que a destruiu, que ainda vive em suas ruínas. Quer dizer, quando os romanos destruíram tudo, eles deixaram o lugar onde eles moravam, né? Eles não iam destruir o próprio o forte deles, né? Eles não iam destruir o próprio forte deles. E aí, como fala aqui o historiador, a única coisa que sobrou de tudo foi o forte deles. Novamente, como eu falei antes, aqui desde a hora do Salvador, quem falou isso foi Eusébios, também um historiador, que o Salvador Jesus Cristo, quando habitava entre eles, nos falou a importância judaica que o monte chamado Sião e Jerusalém, o prédio lá, ou seja, o templo, o Santo dos Santos, é onde estava a arca, o altar, ou seja, o que for que foi dedicado para a glória de Deus, tem sido totalmente removidos e destruídos. Isso preenche a palavra que foi falada por Yeshua, que falou que não ficará uma pedra após pedra. Aqui está o historiador também falando que nada existiu, tudo foi tirado de lá, e que se você nunca viu o templo antes dos romanos ter tirado, você nunca saberia que existia um templo naquela região. Outro historiador, Eusébios, Sião, o monte chamado Sião e Jerusalém, o prédio lá, ou seja, o templo, então fala que foi removido. Então tem outros historiadores que falam ao mesmo tempo, esse é o historiador, pesquisador bastante famoso. Naquele tempo um grande córrego sairá do santo templo e o seu nome é Gihon. Aqui fala que Gihon é a fonte, ou seja, a água que hoje em dia ainda corre naquele tempo. Aqui outro historiador, o templo tinha uma fonte natural de água que Agag do seu interior, que saía do seu interior, eu traduzi mal aqui, a água que sai do seu interior, que hoje em dia, que não falamos, é a fonte de Sião. O templo estava bem perto do centro da cidade de Davi. Novamente, o templo estava bem perto do centro da cidade de Davi. Estava na cidade de Davi. Existe um reservatório sem fim de água, como é esperado, do fonte de água abundante que corre naturalmente de dentro do templo. Então, gente, dentro do templo de Deus, como faz totalmente sentido, existe uma fonte de água que corre. E hoje em dia ainda está correndo do templo da cidade de Davi. Até hoje em dia ainda está correndo essa água e a gente vai ver filmes disso acontecendo hoje em dia. Então, gente, eu vou terminar o vídeo número 1, ele vai continuar. Depois falaremos mais sobre Jebuseus, falaremos mais sobre a cidade de Davi, sobre os fortes romanos, como eles pareciam. E, como eu te falei antes, a única intenção que eu tenho é de passar para vocês esses fatos que eu tenho percebido e eu, pessoalmente, tenho concluído como sendo verdadeiros e passar para todos aqueles que se interessam em verificar por eles mesmos se esses fatos são verdade ou não, baseados nas escrituras, baseados nesses outros fatos que nós estamos mostrando para você. Então a conclusão que nós vimos até agora, que já tem bem claro, é que o Monte Sião, no tempo de Davi, também era chamado Sião, no tempo de Davi. E hoje em dia está sendo mudado para esse outro monte, como eu estive falando. Então vemos isso que a cidade de Davi também era considerada Sião, e era lá que Deus colocou o nome dele, sendo lá o templo, sendo lá, estando a arca da aliança no templo. Então, gente, a gente fica por aqui e